Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, minimizou o adiamento da votação do relatório da reforma da Previdência na CCJ da Câmara. Aqui a fala do Onyx. Nós, daqui a 4 ou 5 dias, teremos votação na CCJ. Seguramente, a nova Previdência sairá de lá, verificada a juridicidade, a constitucionalidade e a boa técnica legislativa. E depois, nós vamos ter um longo período onde vamos ter centenas ou mais de 1 milhar de emendas na comissão especial. O ministro ainda disse que desconhece a iniciativa do relator da emenda da PEC, delegado Marcelo Freitas, de ter elaborado 4 versões do parecer. De acordo com o Onyx, após a aprovação do parecer na CCJ, abro aspas, vai se abrir um debate que vai durar 40 ou 50 dias e vai ser com a mesma intensidade de agora. Ele se refere, evidentemente, à comissão especial que tem 40 sessões para debater o tema. Então vamos lá, Andreasa, comentando agora, vamos de CCJ e Previdência. Mas ele está errado, bom. Desculpe a redundância, tá errado o Onyx. Vai ser muito pior. A pressão política, a dinâmica política na comissão especial, a tentativa de diluir, de alterar e mesmo de fraudar o projeto no sentido de descaracterizá-lo, o projeto original do Paulo Guedes, se dará com grande intensidade na comissão especial. O que é surpresa para todo mundo, inclusive para o governo, inclusive para o Onyx, é que essa desidratação esteja acontecendo agora nessa etapa da CCJ. Lembremos, senhores, nós temos memória. Esses senhores ganharam de presente a CCJ, presidência da CCJ e relatoria da CCJ, o governo, o PSL, achando que nadariam de braçada e que seria, como normalmente é, aliás, uma passagem meramente, um trâmite meramente carimbador, para que então surgisse a comissão especial, que no cronograma dele já deveria estar valendo há pelo menos 2 semanas. Isso está aí, a fala desses senhores, sem que se tratasse do mérito, sem que se tratasse do conteúdo. Por que a votação do relatório passou para terça-feira? Vamos ouvir aqui a verdade. Porque nesta semana se tentou, por meio do Centrão, sobretudo do PR, mexer no texto, já desidratá-lo agora, tirar um monte de coisas. E o governo reagiu no susto, porque não esperava. Portanto, negociou para que isso aconteça na terça-feira. Agora, na terça-feira, o que se espera é que se vote o relatório. Mas que relatório? Esse é o ponto. Porque, conforme termina essa semana, antes da Páscoa, o que se projeta para a semana que vem, a tudo correr bem, é a votação de um relatório em que a proposta original terá sido modificada. E isso não se esperava. Ou não? Vai lá, Vera Magalhães. Não, exatamente, Andreas tem razão. O Onyx Lorenzoni está tentando fazer o jogo da Poliana moça, né? Aquela que tudo acontece de trágico e ela finge que tá tudo bem, que tá tudo beleza, fazendo o jogo do contente, como a autora propõe no livro. No caso, não era esperado que saísse alterada a proposta da Comissão de Constituição e Justiça e muito menos que demorasse demorasse uma vida na CCJ, né? Tudo bem, o Centrão é mais sofisticado que o governo e retirou ali, pinçou do texto cirurgicamente coisas que não afetam o equilíbrio fiscal imaginado pela equipe econômica. Então eles estão dizendo, a gente vai preservar o Paulo Guedes, mas a gente quer dar um recado muito claro a este governo de que ou conversa com a gente em termos de adultos, em termos realmente de política, sem essa bobajaiada de nova política, ou lá na frente aí a gente vai sangrar de verdade essa reforma. Então, o que eles retiraram do texto? A história do FGTS para quem já é aposentado, o fim da multa, que é algo que não compromete o cômputo da reforma, a questão da constitucionalização ou não de futuras reformas da Previdência, futuras mudanças nas questões previdenciárias e outras que são marginais no texto. Eles estão dizendo, olha, a gente vai mexer aqui no texto para mostrar que vocês não estão com esta bola toda, que dependerão da gente quando a coisa for para valer. O Onyx Lorenzoni sabe entender isso. Ele é alguém que passou muitos anos dentro do Congresso, fez parte
da Comissão de Constituição e Justiça, participou de outras votações assim importantes, então ele sabe entender o que está em jogo. O resto do governo também sabe. Eu conversei com integrantes da equipe econômica já na terça-feira e também ontem, e eles diziam que muito do que o governo está vivendo, essa dificuldade, esse suadouro que não esperava viver, se deve ao fato de que os líderes, né, tanto do PSL quanto do governo, são muito inexperientes, às vezes fazem o jogo da oposição e do centrão, por vezes conscientemente, por vezes por ingenuidade, e que conduziram o governo para essa situação na qual ou ele negociava e fingia esse jogo do contente, eu estou aceitando essas mudanças, tudo bem, beleza, ou então ia, carimbar na testa a derrota que foi, e é isso que eles estão tentando não fazer. O problema é que os jornalistas tendem a fazer o jogo do realismo e não o jogo da poliana e dizer as coisas pelos nomes que elas têm. Trata-se de uma derrota, trata-se de uma protelação que o governo não esperava e que vai ter um preço na aprovação final da reforma. O que era para ser setembro, já com muita boa vontade, vai ser uma aprovação final da reforma no fim do ano. Isso se ela não sofrer alterações no Senado, não tiver de voltar para a Câmara. Então, é isso que está acontecendo. O Centrão, por meio de partidos ali que formam um núcleo duro desse Centrão, a saber, o PP, o PRB e o PR, disseram para o governo, ou você dança um minueto conforme a nossa música, ou você vai sambar bonitinho lá na frente. Alexandre, suas considerações. Bom, eu sei que tá cedo para dedicar música, mas eu podia dedicar para o Onyx Lorenzoni e a Carolina, né? Porque uma rosa morreu, a festa acabou e só a Carolina não viu, né? Se ele acha que o governo não teve uma derrota, tá tudo bem, tá tudo normal, então ele é a nossa Carolina do dia. Então fica a dica aí, se tiver uma música no final, acho, podemos dedicar a Carolina para o Onyx Lorenzoni, né? Porque não tem como fugir do fato de que fatiar a reforma da Previdência na CCJ é uma derrota. Ponto. Não tem como dizer isso de outro jeito. A gente aqui torce pela reforma da Previdência, a gente quer a reforma da Previdência, a gente preferia que esses trâmites tivessem sido muito mais tranquilos para o governo e para a reforma, para todos nós, não só a rádio, mas nós apoiamos a reforma da Previdência. Agora, todo esse percalço, todo esse fatiamento da reforma na CCJ é uma derrota e uma prova da fraqueza da articulação do governo no Congresso, né? Então, a tal da articulação que foi tão demonizada pelo governo, por algumas vozes de apoiadores do governo, está aí o preço, estão pagando um preço por ter demonizado a articulação, por ter dito que a articulação era uma coisa fisiológica, era uma coisa feia, ruim, meu Deus do céu, não se pode e tal, tá aí. Quer dizer, se você não articula, se você não conversa com o Congresso profissionalmente, quer dizer, de uma maneira com representantes experientes que sabem como é que funciona o dia a dia do Congresso e o que precisa ser conversado para que a reforma passe, o resultado está aí. A reforma já sendo esquartejada, fatiada na CCJ. Então, uma pena, porque essa irresponsabilidade da demonização da articulação política está fazendo com que o país todo pague um preço com atraso e com, talvez, a desfiguração da reforma da Previdência.